Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de novembro de 2016, sábado. Esse é o verbete de número 3.949. Ele tem 6 páginas, 35 logias e 15 máximos. O verbete é obesidade, o tema, e a especialidade para patologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Fabrício Faria. O professor Fabrício é graduado em fisioterapia, especialista em acupuntura, brasileiro, natural de Itumbiara, Goiás, tenepsista desde setembro de 2014 e autor do livro Acupuntura, de 2015. Esse é o terceiro verbete. Obesidade. Obesidade é a doença crônica causada pela interação entre fatores genéticos, orgânicos, emocionais e ambientais, decorrente de desequilíbrio entre a ingestão e o gasto energético, levando ao aumento dos estoques de gordura corporal. O holopensene pessoal do obeso. A limitação pensênica, a instintualidade promovendo os batopensenes, os retropensenes sustentados pela paragenética, a autorreestruturação pensênica limitada pela obesidade, o holopensene alimentício destacado em períodos festivos, os lateropensenes saudáveis indicando as para-realidades. A obesidade, a pandemia da obesidade, a compulsão alimentar, a obesidade mórbida, a época da fartura de alimentos, a imaturidade predispondo ao comportamento infantil e autodepreciativo do obeso, a predisposição ao monoideísmo gastronômico comum da consciência obesa, as prioridades instintuais do gastrosoma, a ROBEX estimulada pela indústria de alimentos. E assim por diante, a patologia tem mais de 20 linhas. A dificuldade da autovivência do EV profilático por parte da consciência obesa, a autoherança paragenética, as fissuras do psicossoma reverberando a imperfeição energossomática, a possível deficiência de sensibilidade energética da consciência obesa, o recesso parapsíquico causado pelo excesso de peso corporal, a densificação energossomática desnecessária como possível obstáculo à segunda dessoma, a sensação de fome provocando possessões extrafísicas. E assim por diante, lá na revisiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. A adicção alimentar, autorresponsabilidade somática, efeito sanfona, otimismo racional e perda de peso corporal. Frase enfática. A obesidade, respaldada por prioridades e posturas anticosmoéticas ofensivas à saúde somática, é condição limitante da harmonia consciencial e das conquistas evolutivas salutares. Você ainda caminha antievolutivamente com a predominância do subcérebro abdominal exposto pela obesidade? Se sim, já pensou em cultivar hábitos alimentares saudáveis, fomentando a autoevolução consciencial? Na bibliografia específica, ele traz 3 fontes bibliográficas. E aí vamos para as perguntas, mas antes das perguntas, vale a pena você contextualizar por que você se interessou em escrever sobre isso, por favor. Primeiramente, queria agradecer, a disposição de estar aqui, agradecer a minha dupla, a minha esposa Lohane, a minha amiga, a amizade raríssima, e outra amizade raríssima que é a Malo também, que são pessoas que contribuem muito para a gente estar por aqui. E, além disso, agradecer a condição altruísta do professor Valdo, de disponibilizar todo esse arsenal, todas as ferramentas para a gente poder estar aqui, porque sem ele, e sem também a própria condição temperamental dele em poder ceder espaço para quem está atrás, a gente não teria essa possibilidade, até porque o que eu faço aqui, até já trazendo a ideia do motivo ou da motivação desse verbete, é recompor algumas condições grupocármicas do passado, de outras vidas, de outras condições, até porque nessa vida eu sinalizei mais brevemente, mais recente, a possibilidade de desenvolver a obesidade, e a partir dali eu comecei a estudar para poder não seguir um caminho já seguido em retrossomas. Então a principal motivação foi essa, e veio de uma inspiração no curso acomplementário. De algum tempo atrás, eu tive essa inspiração. No meu campo foi formado e apareceram várias consciex com esse perfil, e aí a partir dali a gente começou a entender melhor e ver
o que nos motivou no passado, de forma até mesmo inconsciente, né? Inconsciente que eu falo a nível dessas para-realidades. Sim, E evolutivo. consciente a questão da saúde, isso já tem bem embutido na minha paragenética. Então a motivação foi essa, e a gente está aqui para falar um pouco dessa experiência. Legal. Pegando o gancho aí da paragenética, em Parafatologia, página 2, segunda linha, poderia falar a respeito da autoherança paragenética? Então, é aquilo que você traz com você e que você não abre mão, né? Então, você não fez a consciência no caso, né? Não fez aquelas reciclagens necessárias, ou até mesmo fez e também está trazendo, até porque aqui não tem a especificidade de ser uma herança maléfica, mas é aquilo que você traz e não abre mão, seja positivo ou negativo, né? Trazendo para o contexto da obesidade, essa alterança, ela vem vida após vida, trazendo sinais, né? Trazendo condições ou estimulantes para que haja o consumo excessivo e exagerado aí de alimentos. Mas é aquilo que você traz com você e que fica impregnado na sua paragenética e que talvez faz parte até da raiz do seu temperamento. Se a pessoa foi obesa no passado, a tendência é isso se repetir, né, em Se não função fez, dessa herança. isso, Né? isso. Se não fez, né, a reciclagem necessária, se não acha isso importante, talvez, então ela vai trazer e vai continuar sendo. Ou até mesmo aquela consciência que passou fome, né, que teve dificuldade de se alimentar, ela vem, tem a fartura e ela vai exagerar também. Então a gente tem várias condições. Lado, né? Isso. Em Parafatologia, página 2, final da 9ª linha. Poderia comentar os parafatos do curso complementário fornecendo a lógica dos fatos de retrossoma obeso? Essa ideia colocada na parafatologia vem daquilo que eu falei. A principal motivação, ou despertar para esse verbete, porque a motivação tinha vindo antes, foi no curso complementário, onde no meu campo se formou, apareceram vários consciências de perfil obeso, e ali veio a ideia de trazer essa experiência que eu já tinha trabalhado ou estava trabalhando aqui para o verbete. Então, essas para-realidades demonstraram que eu tive duas vidas em questão que tive problemas, né, com essa condição do excesso de peso. Agora, o interesse de estudar sobre nutrição, dietética, essas coisas veio a partir daí ou você já tinha interesse? Já tinha, nisso? desde 2004 eu estudo isso. Você vê que combina, né, uma coisa isso. Por isso que eu digo da questão inconsciente. Né? É inconsciente em relação a retrovidas, a para-realidades, isso. E depois vem, está preparado, né? A ideia foi essa, você já está preparado para escrever algo que consiga ajudar aquelas pessoas, ou aquelas consciências ou consciências que um dia foram prejudicadas por alguma atitude sua. Legal. Em efeitologia, página 3, final da 2ª linha, poderia falar sobre o efeito do retrossoma no neossoma? É isso, né? O retrossoma vem, você não recicla e acha aquilo importante, o neossoma traz essa condição. Então, você vem várias vidas repetindo o mesmo contexto somático, o mesmo biotipo, por conta, principalmente, da necessidade. Eu acho isso muito importante dizer, que a necessidade, ela é a motivação principal para um comportamento. Então, a necessidade gera vontade. E a intenção colocada nesse componente vai fazer você seguir para a reciclagem, ou para a repetição, automimese. Então, se você não acha isso importante, você não tem necessidade. A necessidade de comer, por exemplo. Né? Todos têm. Mas, e aí, você vai se alimentar de uma forma prejudicial ou positiva? Então, você vai cuidar do soma ou degenerar o soma. Né? Então, a intenção está muito ligada a isso. E é importante as pessoas pensarem nisso, né? Até porque nós estamos passando por uma época muito interessante de transição, no qual temos que deixar de lado a quantidade e pensar mais na qualidade, em todos os ambientes da vida, não só alimentar, né? Questão de dinheiro, amizades, né? Enfim. Tem relação com isso também que você comentou. Ele coloca aqui, parabéns pelo brilhante verbete em plena epidemia de obesidade que vivemos hoje. Em Estrangeirismologia, página 1, como podemos escapar incólumes pelo life stress contemporâneo, que a todos nós afeta? De forma bem simples, não estressando. Né? O estresse ele é uma motivação, porque imagine, tem um livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder, e nesse livro ele fala uma coisa, o cara escreveu esse livro na Segunda Guerra Mundial, na Polônia, um polonês. Ele diz que a sociedade, quando está bem, quando está tudo bem,
Em, no máximo, 10 anos vai acontecer uma catástrofe. Por quê? Porque quando está tudo bem, você não pensa no mal e não quer pensar. E quem traz o mal para você, ó, você está bem, mas eu acho que a gente pode tomar conta daquilo, né, negativo. A pessoa é chamada de pessimista, que fica algorando, essas coisas. Então, quando está tudo bem, brevemente virá uma catástrofe. Então, o estresse, ele serve para te pressionar, você tem uma tensão, e dali, de novo, essa condição da intenção, você vai se mover. Então, esse life stress, essa vida estressada, contemporânea, ela nada mais é do que um modo, pelo menos inteligente, né, se a gente pensar dessa forma, de você criar alternativas para ficar bem. Né, se organizar, a auto-organização é muito importante nesse quesito também. Saber lidar com a crise de crescimento, né? Isso, que é o antagonismo. Estresse é o estresse, né? Perfeito. Ainda em estrangeirismologia, página 1, qual a real toxicidade dos junk foods? Das junk foods? A real... Bem, primeiro, que você vai num desses restaurantes fast food, vamos pegar, enfim, o McDonald's, ou qualquer um, você não sabe nem de onde vem a carne. Né? Ainda tem outros fast foods que se dizem positivos, naturais, e não são. Basta olhar. Se você tiver curiosidade de olhar o conteúdo daquele pseudo-alimento, você já começa a entender. Não tem nem bula, né? De onde vem aquela carne? A gente não sabe. Como eles fizeram aquele queijo? Só a batata frita que é frita na sua frente, mesmo assim com óleo de quanto tempo? Enfim, é tudo maléfico. Não tem nada, nem a alface é positiva porque ela vai cozinhar dentro do sanduíche e não tem sabor não tem nutriente algum. Né? Em Fatologia, página 1, final da 5ª linha. Quais são alguns dos ganhos secundários adquiridos pela ingestão de alimentos excessivamente doces, salgados e gordurosos? Um prazer de 15 minutos, né? No máximo. E é interessante falar do sabor, né? O sabor ele é neurofisiológico. E se você mantém uma condição de disciplina para deixar determinado sabor, em 15 dias no máximo, você nem lembra daquele sabor. E entender também o contexto histórico do sabor. Né? Na época que nós éramos caçadores-coletores, nós procurávamos um aroma doce, que significava que aquilo não era venenoso. Então, o cérebro acostumou a pensar não, porque o cérebro não pensa, né? Ele é levado a pensar. Então, o cérebro acostumou com a ideia de que tudo que é doce vai me fazer bem. Mas naquela época você tinha doce e o amargo. O sabor amargo remetia a um aroma e esse aroma era veneno. O sabor doce remetia a um outro aroma e esse aroma era positivo, caloria. Eu precisava porque eu vivia andando, né? Não parava. Hoje, essa herança, até traz aqui as perguntas anteriores, essa auto-herança tem que ser eliminada. Por quê? Porque o sabor doce hoje não é, eu não estou falando de sabor doce de uma fruta, estou falando do sabor doce de um carboidrato. E já deixo a dica, a pessoa que precisa perder peso, ela tem que querer perder peso. Né? Se ela deixa de comer, se ingerir carboidrato, ela vai emagrecer naturalmente. Nós temos pesquisas hoje aí recentes mostrando até mesmo a diabetes. Parou o carboidrato, os níveis de glicose voltam ao normal. Então, está tudo errado. Né? Eu estou fazendo, inclusive, é até interessante mostrar, esse verbete ele virou um livro, né? Eu estou na fase final de revisão, e aqui eu cito essa condição do contexto histórico da obesidade, quando ela surgiu. Né? A obesidade é uma doença nova, a obesidade tem 40 anos, 50 anos, e surgiu por um contexto, na minha ideia, de mega sediadores. Foi uma coisa trabalhada, pensada, acredito, pelo extrafísico, e trouxe essa ideia para cá. Então, teve um médico que estava precisando aparecer, teve um presidente americano que infartou. A partir dali, eles começaram a criar uma ideia de que gordura saturada faz mal. E ela não faz mal. Hoje a gente sabe disso. O cérebro não gosta de glicose, ele consome glicose, por quê? Porque não tem outra opção. Então, no momento que, em 1950, 1955, 60, nos Estados Unidos, criaram a ideia de que gordura saturada mata, sobra o que para comer? Carboidrato. Aí aparecem os sucrilhos, aparece o leite industrializado, que é um veneno, tá? Corta-se a carne, o ovo não presta, bacon de forma alguma. Se as pessoas começarem a estudar e perceber que o bacon faz bem para a saúde, é mudança de paradigma, né? É importante a gente perceber isso. E até mesmo a questão do conscienciólogo, ou da conscienciologia, se
o conscienciólogo já tem a capacidade de mudar o paradigma para a conscienciologia, para os alimentos, não. É muito mais simples, né? É pensar. Posso perguntar? Eu vejo aqui, então, pelo que você está trazendo, Fabrício, o paradoxo. O cérebro velho teria elementos interessantes para preservar a saúde da pessoa, né? No entanto, a doença, obesidade, é o cérebro novo que está criando, de alguma forma. É uma neogenética. Novos estímulos, é o neocórtex. Então, vem esses mitos todos que vão aparecendo na mídia, são reiterados. E as pesquisas, muitas vezes, são financiadas pelas próprias fábricas dos alimentos. Você quer ver uma coisa? Tudo é muito bacana. Só para complementar o que você falou, para você continuar. A Coca-Cola patrocina um evento Emagrece Brasil da Vigilância Sanitária. A Coca-Cola. Nos Estados Unidos foi criado uma ideia para você, uma propaganda do governo para você consumir pelo menos um legume por dia. O lobby da indústria alimentícia é tão forte que eles conseguiram criar um conceito que a pizza tem um legume. Então você pode comer o legume. Tomate cozido. Que loucura. Que não tem licopeno, ao contrário, né? O melhor, tem uma lista dos 10 principais alimentos anticâncer. E dos 10 principais alimentos anticâncer, 8 são os que contêm mais agrotóxico. Como? Você ia usar o morango, você ia consumir o morango para se alimentar. O morango faz bem para o coração. Se você pegar a forma do morango, que é um conceito que eu trago aqui também, que é da alimentação energética. A alimentação energética traz a morfologia, né, a afinidade morfológica. Você pega o morango, abre ele é o coração puro. E se você for estudar os componentes do morango, você vai ver que o coração fica alimentado com o morango. Não só energeticamente pela forma, mas também pelos elementos que ele tem. Cálcio, magnésio, sódio, né? E aí você vai consumir o morango, mas ele está cheio de agrotóxico. Aí o orgânico vem, né, para trazer essa ideia. De novo, diminui quantidade e melhora a qualidade, né? Em Fatologia, página 1, final da 8ª linha. Qual o mecanismo da disbiose intestinal podendo desenvolver a depressão emocional? Como revertê-la? Primeiro, a disbiose é um problema que todo mundo tem, ou melhor, desculpe, não, todo mundo é muito extremo. Mas a maioria das pessoas que tem, não sabe que tem. Eu tinha e não sabia. E a disbiose vem de um processo onde você tem mais bactérias do mal e menos bactérias do bem no intestino. E os principais sintomas são um estufamento abdominal, gases, constipação ou diarreia e dor abdominal. Então, o soma, né, para nos preservar de vários aspectos, ele preferiu dizer se você tem dores constantes, ele prefere anular isso. Você já acostuma com a dor, então ele te dá essa condição de você acostumar com a dor. E você vive a vida com disbiose. Tá? Então a disbiose vem principalmente da alimentação que você é intolerante. Glúten e lactose. Então, para quem não sabe, a lactose, 70% dos brasileiros são intolerantes à lactose, leite. E 80% das pessoas também são intolerantes a glúten. Então, a disbiose aparece por essa alimentação, porque não pode comer gordura, mas tem que comer carboidrato. Você come aquele pãozinho todo dia, tem o glúten, e o glúten vai levar a esse processo da disbiose. Tá. Então, como que a disbiose leva à depressão? Você tem um aminoácido essencial chamado triptofano. O corpo não produz esse aminoácido. Você tem que trazer da alimentação. E o triptofano, ele é absorvido no intestino. Então, ele vem através de alguns carboidratos, mas carboidratos do bem. Como, por exemplo, a banana, o abacaxi, o mel, frango caipira, né, o frango orgânico, vamos dizer assim. Então, o triptofano é um aminoácido essencial que, quando as bactérias do bem conseguem tirá-lo desse carboidrato, que está ali já há um bom tempo, você consegue ter a matéria-prima para formar a serotonina. E a serotonina é o neurotransmissor que, na minha ideia, traduz o pensene positivo, bom humor, otimismo, né, relaxamento. Então, se a gente começa agora a entender que o cérebro, ele apenas responde ao que eu preciso, traduz os estímulos pensênicos. E quando você emana um pensene positivo, benéfico, e não tem serotonina, então tem um gap
ele, mas esse aqui eu não reconheço, porque ele não tem matéria-prima da serotonina. Então, a disbiose, voltando, ela vai diminuir a absorção do triptofano, sem serotonina. Sem serotonina não tem transdução do pensene positivo, você não tem bem-estar. Então, quem consome glúten e é intolerante, quem consome lactose e também é intolerante, vai ter mais chance de desenvolver a depressão, que é uma outra condição que eu trago como um paradigma a ser quebrado. Às vezes a pessoa passou a vida inteira, nasceu com depressão, nasceu triste e não sabe. Por quê? Porque ela nunca experimentou o lado positivo. O bom humor. Então, ela passa a vida inteira. O dia que ela deixa de se alimentar desses alimentos por 10 dias, ela começa a ver uma outra vida. Fora, a vida é colorida, né? E depois, mas aí, dependendo da força, né? Da força de vontade, principalmente, ela mantém ou não. Aí vai muito da individualidade. Fabrício, sobre essa questão das bactérias que você comentou e da disbiose, a gente sabe, você está discutindo sobre isso, essa questão de mudança de paradigma. Com relação à bactéria, flora intestinal, os estudos atuais, até mesmo desmistificação sobre higiene corporal, o excesso de limpeza, o excesso de saponificação em contato com as células que a gente tem, o que você pode acrescentar sobre isso? Você já está estudando sobre isso daí? Bem, a questão das bactérias é uma ideia até coloco isso mais um pouco aprofundado, e expando também a ideia de que quem era da área de saúde e não entendeu o contexto da microbiota ou do microbioma intestinal vai ficar para trás. Então, existem vários estudos hoje demonstrando que você tem que, para você ter uma qualidade de vida, a sua microbiota deve ter qualidade. E a primeira coisa que a gente vê de alteração da microbiota vem do nascimento. Muita cesárea e pouco parto normal. Então, o parto normal, a natureza desenvolveu uma ideia de que quando o bebê passa pelo canal vaginal, ele ingere cápsulas, vamos dizer assim, de fezes da mãe. Entendeu? E esse conteúdo fecal, ele tem as bactérias positivas para o bebê viver o resto da vida. Além disso, a pressão exercida no canal vaginal, ali na pele do bebê, faz estimular, né, produz o estímulo para a fabricação de 3 substâncias químicas que vão nos dar o afeto. Então, a criança que nasce de cesárea não vai ter esse recheio de bactérias positivas e, além disso, diminuirá muito a condição de sentir afeto, de reconhecer o afeto. Por quê? Porque ele não produz ocitocina, nem prolactina, nem endorfina. Então, ele tem dificuldade de produzir essas substâncias. E as bactérias do bem, elas vêm para poder digerir agora, como eu falei, para absorver o triptofano, te dar o bom humor. E agora você traz uma ideia também, eles estão trazendo muito essa ideia da pele. A pele, ela está recheada de bactérias, também do bem. Então, só para fazer um adendo aqui também, a medicina chinesa já traz a condição de que pele e intestino estão interligados. Então, a energia do intestino se liga à energia da pele, ligação direta, e com o cérebro, né? Então, eles estão já pesquisando e mostrando que desodorantes é que vão causar o mau cheiro, não ao contrário. Então, tem pessoas já que não usam desodorantes e que não têm o mau cheiro. Por quê? Porque o corpo, aquele mau cheiro que dá sem o desodorante, foi porque você se acostumou, as bactérias boas morreram, porque o desodorante mata, e aí vai vir o mau cheiro, porque aquelas bactérias não estando ali, vai produzir ou movimentar uma estrutura mais oleosa, tóxica, levando ao mau cheiro. Outra coisa, sabonete. Nenhum sabonete que está no mercado brasileiro, nenhum, porque você tem que trazer de fora, vai produzir higiene. Ele não mata a bactéria. Ao contrário, ele faz produzir mais. Os estudos mostram dessas empresas que, quando lavou a mão, sempre 99% das bactérias morreram, mas elas não morreram, elas foram encapsuladas. Aliás, elas autoencapsularam. Passou 15 minutos, elas voltam. Então, o que a gente tem que pensar? Novamente, diminuir quantidade, melhorar a qualidade. Então, no exterior, até mesmo aqui na Argentina, você encontra sabonetes, desodorantes sem alumínio, com magnésio. O próprio leite de magnésio funciona como desodorante. Então,
ele tem um pH mais básico, mais alcalino. Então, assim, mudar o paradigma. A gente tem que começar a pesquisar e ver que tudo que estão nos oferecendo é para nos deixar doente e pensar também que a mesma indústria que produz os alimentos produz esses produtos de limpeza e também produz remédio. A Philip Morris, ela faz parte do conglomerado de indústria farmacêutica para produzir o remédio do câncer de pulmão. Entende? Então, quem cai nessa cilada, na minha opinião, na minha ideia, no meu estudo, é quem é fraco, tem um ego frágil, né? Então, ele cai, ele não pensa de que o cigarro vai ter o câncer, a comida vai te dar câncer, né? E para de comer carne vermelha, né? Ele acha que a carne vermelha faz mal. Carne vermelha não faz mal, ao contrário. A gente precisa de carne vermelha. Pode falar. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo. Parabéns aí pelo verbete. Antes de eu fazer minha pergunta aqui do verbete aqui, o que a gente substitui o sabonete? Qual eu não entendi. Sabonete. Substitui por quê, ele quer saber? Não precisa. Faz o teste. Tem um livro, 10%, o livro chama 10% Humanos. Tá? Nesse livro está falando sobre isso. Tem uma marca americana que já pesquisou, e o dono da marca, trabalhou naquela empresa muito grande, Procter Gamble, né? E ele já mostrou e demonstra que não precisa. Outra coisa antes disso, é você também pensar, o problema é o Brasil, tá? Em outros países não existe isso. A nossa água tem flúor, a água de beber tem flúor, a água de tomar banho também tem flúor, então o problema é esse. Porque você não usando o sabonete, aquela água do chuveiro, sendo ela corrente e sem flúor, você vai estar protegido. E o Brasil faz parte dos 2% de países do mundo que põe flúor na água achando que vai tirar cárie. Não vai. O flúor ele vai dissolver o seu dente e matar as bactérias do bem. Então, existe hoje no mercado brasileiro aparelhos, não são caros, são baratos, aí, em torno de 150, 200, 300 reais, que tiram o flúor da água. Então, você não usa, caso não tenha condição de comprar, condição que eu digo, aqui no Brasil não tem, né? Então, como não tem condição de comprar, não usa o sabonete e usa esse filtro para água. Mas o melhor que eu recomendo é experimentar. Lê primeiro, vê como é, e experimente e tenha a sua própria experiência. Mas, naturalmente, se não tiver uma opção saudável, eu prefiro não usar. Só acrescentando a pergunta que você fez, para a gente usar o equilíbrio assim, mesmo do bom senso. Digamos que a gente mora no país, o Brasil é um país muito quente. Então, predominantemente, a aparência da pele que a gente tem é oleosa. A oleosidade ela é produzida em excesso, quanto mais você tira, mais ela é produzida. Você tem que usar bons produtos de higiene, que são bons. A matéria-prima daquele produto que você está usando, qual é? É comedogênico à base de petróleo ou é uma base natural? Então, é importante a gente sempre aprender a nos condicionar, a ler rótulos e saber o que é bom. Lógico, eu preciso higienizar. Óbvio, axila, rosto, partes íntimas, tudo isso é preciso, óbvio, manter uma higiene muito bem qualificada. Isso aí é questão de educação, princípio e tudo mais. Então, é importante olhar e trocar, fazer uma troca, né? Por exemplo, se você utiliza um desodorante com alumínio, que é o que a gente tem no mercado, essas marcas mais famosas, procure aquele que não tem parabeno, que não tem alumínio, e se adeque a ele, né? Procure sabonetes que são à base de magnésio, de cloreto. Isso faz uma higiene sem fazer espuma. Aquela espuma que ela faz em excesso não está fazendo bem à pele. Então, aquela espuma ela tira tudo que você tem para produzir mais. Então, você tem hoje no mercado europeu, até americano, canadense, bons produtos que tiram aquilo da sua pele em excesso, deixam aquilo que é do bem e que não promove aquela espuma em excesso. Então, é procurar boas opções para a gente se adequar e manter uma higiene muito bem qualificada e do bem, né? Até continuando o que você está falando, é bom falar isso, né? Eu não estou defendendo a ideia, aquela ideia crassa, tosca, de não tome banho. Teve gente esses dias que teve o parto normal e comeu a placenta. Não, por favor, isso é voltar à idade, nem idade média, é antes disso. Não, quando eu falei não use, prestar atenção em todos esses detalhes. Se você tem uma água dentro da sua casa no qual você toma banho e não tem alumínio, e não tem uma outra opção que seja um sabonete, como a Lohane falou, realmente eu prefiro não usar. Entende? Então é nesse contexto, nada de extremismo, por favor. Bom senso é o que
É o que vai balizar essa ideia. São mudanças de paradigmas, né? Realmente. Então, vou lá na pergunta. Na página número 3, em paradoxologia, o paradoxo de as multinacionais alimentícias maléficas patrocinarem competições esportivas. Isso a gente vê todo dia, né? Pensa, tem um programa de doação de dinheiro de uma TV aí, e que, se Criança Esperança, no caso, é patrocinado pelo McDonald's, e o McDonald's patrocina um time, e esse time usa o Criança Esperança na sua camisa. Você tem a vigilância sanitária sendo patrocinada pela Coca-Cola, num programa de obesidade. Você tem, como eu disse até aqui anteriormente, grandes empresas americanas patrocinando, financiando políticos, e eles têm que fazer aquilo que essas empresas querem. Então, passam leis dizendo que não precisa colocar no rótulo a quantidade de açúcar, substitui, coloca carboidrato, né, e não coloca açúcar, ou sódio, não precisa. Para que fazer isso? Parece, eu não sei se isso voltaram atrás, mas agora, a partir de janeiro, o Brasil não precisa mais colocar o Tzinho de transgênico na embalagem do alimento. Outra ideia, eles tiraram isso da pauta lá na Câmara dos Deputados, que é a ideia de mudar o nome de agrotóxico para agentes fitossanitários. Então, eles engavetaram isso por conta de todas as confusões políticas aí, mas com certeza... Então, imagine, você vai consumir um produto com agentes fitossanitários, você vai pensar que é fitoterapia. Nossa, isso é ótimo. Ainda vai colocar a embalagem verde. Então, eles estão aí, e promovendo esse estresse, e o estresse levando a gente, né, criar alternativas para viver bem, porque o soma é a única coisa que você tem, e por pouco tempo. Ou muito, né? Depende da sua ideia. Quer falar? Quer mais um? Então, assim, na sua visão, você acha que o esporte é um indicador de bem-estar em relação à saúde? Claro. O esporte é um indicador de bem-estar? Sim, com certeza. Mas aí vem aquela ideia, né? Não, a atividade física ela é primordial, mas vem aquela ideia de que eles usam essa situação saudável e invertem a informação e fazem você achar, nossa, se o futebol é uma coisa boa, vou praticar, então eu vou comer McDonald's também, né? Por que não? O McDonald's está ali, né? Tudo distorcido. Herbalife, né? Posso só complementar? A gente subia em árvore, corria atrás dos bichos para matar, para caçar, fazia aeróbica. Todo mundo estava super em dia. Sobe em árvore, desce a árvore, corre atrás do cachorro, corre atrás. E não faz mais nada disso. Então, esse tipo de exercício artificial, até certo ponto, ele veio para substituir esses outros hábitos, né? Que a gente hoje já não tem. Que é uma fruta, você vai ali, pega na geladeira, come, não faz exercício nenhum para fazer isso. Então, essa comodidade, ela exige mais discernimento, acuidade. E só seguindo a onda da mídia, nós estamos perdidos. Tem que parar para pensar, olhar rótulo, verificar quantidades. E isso as pessoas têm preguiça de fazer, porque dá trabalho. Você chega no mercado, começa a olhar rótulo por rótulo, escrito numa letra microscópica. Você tem que ir com uma lupa para o supermercado para poder ler as coisas que são nocivas. Então, tudo isso são armadilhas da vida moderna, né? E essas armadilhas, elas vão selecionar, né? Elas vão nos selecionar. Quem tem a curiosidade e a capacidade de estudar, olhar tudo, né? A gente está aqui até por isso hoje. Pode falar. Alô, Fabrício. Primeiro eu queria agradecer mesmo a pesquisa. Tem muita coisa aqui que eu me identifico bastante, assim, até nessa questão que você coloca a obesidade como um limitante, né? E eu queria fazer 3 perguntas, por favor. Por favor. A primeira, na fatologia, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 6ª linha, de baixo para cima, que você fala sobre a cirurgia bariátrica. Certo. Se você pudesse falar um pouquinho a respeito disso. Olha só, a cirurgia bariátrica, ela, a princípio, no início, né, ela foi pesquisada e foi uma manobra, né, cirúrgica para o bem, isso é óbvio. Mas, hoje, ela se tornou uma situação criminosa, porque você tem profissionais de saúde que estimulam o paciente a engordar 10, 15, 20 quilos
para que possa entrar no rol, né, no escopo ali, nos parâmetros, para poder até mesmo fazer a cirurgia bariátrica no SUS. E o cara não entende que se ele está usando o SUS de forma negativa, ele está arrumando uma conta, uma interprisão para ele sem tamanho, porque ele não precisa daquilo. A cirurgia bariátrica é a última opção. Por quê? No momento que você tira da essência da obesidade a condição de que ela é genética. Não, sim, não sabemos, ela não é genética, ela é paragenética, primeiro. Segundo, eu não consigo emagrecer. Não, você consegue, todo mundo consegue emagrecer. Todo mundo. É só, a questão é, até tem um professor nosso que fala, emagrecer é muito simples, mas não é porque é simples que seja fácil. A simplicidade não tem nada a ver com facilidade ou dificuldade. Então, emagrecer é simples, basta domar ou dominar, né, reger a orquestra da sua vida. Qual? Tira carboidrato, faça o teste durante 10 dias. Você vai ver a diferença e você vê que consegue emagrecer. Entende? Então, a cirurgia bariátrica, eu sou a favor dela sim, dentro de um ambiente sério, onde a pessoa realmente ali não tem jeito, não tem condição, ou vai para bariátrica ou vai dessomar. Opa, bariátrica é óbvio. Agora, você buscar emagrecer, engordar, ganhar peso, 10, 15, 20 quilos para fazer a bariátrica, e nós já estamos falando de baratrosfera. Precisa de mais tempo para ver os efeitos disso no médio e longo prazo. Isso, né? isso. O povo que eu conheço, muita gente entrou em depressão profunda em função dessa condição. Né? Suicídio, megalomania. Tem que acompanhar isso a longo prazo, porque deve ter coisa que o povo não sabe. Cleptomania. A ideia é simples, até tocando nesse assunto é importante estar falando. Você tem o soma, e você tem, em paralelo ao soma, uma energia, um conteúdo energético, que ele é do tamanho do seu soma, até porque é aquela energia que forma o seu soma. Você, de repente, faz uma cirurgia que em 2 meses você corta 40 quilos do seu soma. A energia continua, porque não é natural. Lao Tse já falava, né? Todo o processo evolutivo ele é uma transformação, não uma mutação. E, nesse caso, a cirurgia bariátrica ela vai me fornecer um processo de mutação. Então, a consciência não acompanhou esse processo, ela não se acostumou com isso, a imagem corporal vai estar distorcida, e isso vai fazer nascer aquelas patologias mais primitivas possíveis. A cleptomania é uma. E a gente vê hoje cleptomania não só na bariátrica, mas também na cirurgia de plástica, né? Redução de abdominoplastia, lipo, essas coisas aparecem. E a gordura é um tecido vivo, e que criou-se o conceito que você tem que ter gordura no corpo para estocar energia. Isso está defasado, você tem que ter gordura no cérebro. Então, quem tem gordura no cérebro, gordura boa, óbvio, ômega 3 principalmente, está bem, consegue utilizar, está utilizando bem o cérebro. Né? Agora, a gordura somática, abdominal e visceral impede a informação de chegar até o cérebro. Então, você vai ter, a pessoa, né, vai ter dificuldade para poder dar um passo adiante na questão evolutiva. Minha segunda pergunta é na página 4, em maniologia, quando você comenta sobre a mania de acúmulo por parte da consciência obesa. São os acumuladores, né? A patologia mental que leva ao excesso de acúmulo de material, de livro, de coisa, enfim, ela tem a mesma essência da obesidade. E a obesidade é um acúmulo. Né? Você precisa acumular gordura. Existem várias vertentes disso. Por exemplo, a carência faz isso. O tecido adiposo ele é quente, ele te dá conforto, né? Ele te protege. Então, se a pessoa que tem algum tipo de problema, como eu falei até anteriormente sobre a questão do nascimento, do parto, ela não produz aqueles hormônios com mais naturalidade que se fosse um parto normal. Então, a cesárea faz com que você não produza um estímulo para fabricar certos hormônios, e você não reconhece o afeto. É muito interessante você ver um paciente, uma pessoa obesa, que ela está carente o tempo todo, ela não reconhece que tem afeto. Ninguém me elogia, ninguém gosta de mim. Então, uma autovitimização, até mesmo forçada, para poder justificar que ela vai comer aquele pudim de madrugada porque ninguém gosta dela. Né? E tudo isso é um vício. E lembro, o açúcar, ele é uma estrutura mais viciante do que a cocaína, imagine só. Olha que interessante, eles proíbem a cocaína, que em doses
interessantes. Lá no passado melhorou a depressão e tem que proibir, porque o povo é meio pirado, e não proíbem o açúcar, eles têm que proibir também o açúcar, não só a cocaína. O açúcar faz mal. Tá? Aí o açúcar, qual o açúcar que eu posso consumir? Se você tiver a capacidade de não consumir nenhum, seria melhor, mas se você vai consumir, o açúcar de coco é o melhor. E o mel, né? O mel também nem se fala, tá certo? Mas é isso. Está respondendo aí? Que eu vou... Não, tá bastante, sim. Ah, Inclusive, a minha terceira pergunta vou até mudar, porque você já respondeu ao longo do caminho. Uma frase que a professora Malo falou essa semana que eu gostei bastante, assim, que é cuidar do nosso soma como se fosse um pet, né? A gente ter esse cuidado, esse mesmo carinho que a gente tem, né? E o que eu percebo, assim, ao longo da minha vivência, assim, que a gente sabe o que tem que fazer, dessa matemática de consumir menos, né, e gastar mais, mas o que você recomendaria, assim, em termos de o que fazer para mudar essa chave, o que fazer para partir para ação, o que pode ser esse ponto de virada, assim? Eu acho que a primeira coisa pelo menos para mim, essa é a minha experiência, é o vergonhol. Vergonhol, você consome ele de que forma? Olha e fala, não estou satisfeito com isso, eu preciso mudar, né? E a partir disso, você vai olhar o que tem que ser feito. E de uma forma bem generalizada, se tirar carboidrato, já melhora muito. E 10 dias sem carboidrato, eu te garanto 3 quilos a menos, sem fazer nada, tá? A partir disso, você começa a gostar mais de você e vira uma bola de neve positiva, do bem, e não uma bola de sorvete, uma bola de neve, né? E a vontade, a força de vontade, não adianta, a gente tem que ter, não adianta. Até mesmo, uma coisa que eu aprendi muito, além de milhares de coisas, mas uma das primeiras coisas que eu aprendi na Conscienciologia foi chegar no estado vibracional. E todos nós aqui sabemos como é difícil, é simples, mas é muito difícil você ter o estado vibracional. E eu pus na minha cabeça, eu não vou estudar mais nada enquanto eu não conseguir fazer estado vibracional. Por quê? Porque não adianta nada. Se eu começo a estudar, expando a minha mente, os assediadores vão me matar. Por quê? Porque eu não me protejo. A mesma coisa a alimentação, né? Corta carboidrato, veja a diferença. Aí você começa a ver que realmente dá certo. E a autopesquisa, né? Começa a pesquisar, tem muita gente boa aí pesquisando, mudando os paradigmas, tá? Da alimentação. Uma outra situação. Não seja extremista. Não se enquadre em grupos, em rótulos. Vegano, vegetariano, não. Tá, eu não como carne vermelha porque eu tenho problema com ferritina e tal. É uma outra condição. Agora, eu não como carne vermelha porque as fezes da vaca estão consumindo a camada de ozônio. Por favor. Não. Né? Pessoal, vou pedir um tempinho para a gente fazer aqui os comerciais. A gente ficou devendo a mega análise, então vamos lá. Parapatologia, acupuntura, adiposidade, autoconflito, autodesleixo, autodepreciação, autohigiene, autolimite, autoparagenética, autopesagem, bioenergética, boca, dieta, gordura, megapeso, monoideísmo, obesofilia, patopensene, sedentarismo e subcérebro. Nós gostaríamos de convidar nos dias 3 e 4 de dezembro o evento da Consecutivos Seriexorama. O objetivo desse evento é traçar um panorama das pesquisas holobiográficas. Nós chamamos aqui 2, 4, 7 pesquisadores para falarem das suas pesquisas. Eu queria ressaltar 2. O professor César Cordioli vai falar sobre o timeline hipotético de várias vidas que ele tem informação sobre, né, a sua condição pessoal e que, obviamente, envolve o nosso grupo. A professora Mabel Teles vai centrar a sua abordagem na vida de Sebastião Castro e Caldas, que foi uma das últimas vidas do professor Valdo antes dele ter uma intermissão prolongada. Então, avaliando esses casos, essas casuísticas, a gente consegue entender mais como é o processo seriexológico. Nesse mesmo final de semana, nos dias 2 a 4 de dezembro, o CAEC está com o evento Bolsões Holopensênicos, com a temática sobre ideologias, que são visões de mundo. Então, o evento começa na sexta-feira à tarde e vai até domingo à tarde também. Tem vários professores aqui que vão estar participando desse evento.
A ACIP promove 40 manobras energéticas. A teática energética faz parte do seu dia a dia. Então, nos dias 16 a 18 de dezembro, lá na sede da ACIP, no Discernimento. O CAEC e a IC-TENEPS estão com a 12ª edição do Fórum da TENEPS e o 9º Encontro Internacional de Tenepsistas, nos dias 16 a 18 de dezembro. Esse é um evento tradicional que reúne todos os tenepsistas, desde as pessoas que querem começar a TENEPS até os tenepsistas veteranos. Então, vale a pena quem quiser qualificar o seu próprio processo tenepsológico. A OEC convida nos dias 17 e 18 de dezembro para o tema, discutir e debater o tema gratidão através da consciencioterapia de grupo. Então, eles perguntam aqui, você reconhece e valoriza os benefícios recebidos nessa existência? Os consciencioterapeutas serão Francisco Carvalho e a Hermânia Ribeiro. O Instituto convida para conhecerem o Campus Saquarema. Traga sua família para desfrutar as suas férias no Campus Saquarema. Programação especial de final do ano. Então, tem várias informações aqui. O pacote inclui laboratórios, gestionário, internet, banda larga. Quem quiser escrever o seu verbete, o seu livro, e quem não conhece, principalmente, vale a pena desfrutar desse Holopensene lá do campus. A Consecutivos convida para o começo de janeiro o curso Grupo Karmograma Retrocognitivo. Esse Grupo Karmograma é o mapa das relações sociais e parasociais com enfoque em elementos indicadores da história evolutiva pessoal e grupal. Visa aprofundar o conhecimento dos vínculos grupocármicos estabelecidos em vidas passadas. Em outras palavras, é como que a sua família, suas relações atuais podem dar indícios do seu passado. Conscienciograma sem drama. A Conscius promove, no começo de janeiro, dia 15 de janeiro de 2017, o início das aulas desse curso à distância. O objetivo é auxiliar na compreensão, análise e preenchimento das 100 folhas de avaliação do conscienciograma. Na frequência semanal, sempre aos domingos à noite. Nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, a Sinvex convida todos para o ECP3. O ECP3 é um curso de campo sem pré-requisitos. Eu vou ser o EPICOM, e os recursos desse evento vão ser destinados à construção de mais um serenário aqui em Foz do Iguaçu. Então, quem não participou nunca de um ECP2, não sabe como é um curso de campo, ou tem interesse de convidar os seus familiares, essa é uma boa oportunidade. Nós já estamos com mais de 100 pessoas inscritas, então fazer um curso de campo com mais de uma centena de pessoas é bem diferente do que a gente está acostumado. Então, vale a pena participar. E no ano que vem, também em fevereiro, nós já temos poucas vagas, a Escola de Personalidade Consecutiva. Toda segunda-feira à noite nós vamos ter aulas sobre o processo de fundamentos da serexologia, depois autopesquisa holobiográfica e autolocalização serexológica. São os 3 primeiros módulos dessa escola. Ela vai ocorrer lá no Discernimento, na sede da Consecutivos. E finalizando, quem quiser pular o carnaval aqui em Foz do Iguaçu, a 12ª semana da Maxi Proexis, e eles estão com promoção especial para o curso Balanço Existencial, que nesse final de semana aí da Black Friday, Black Weekend, eles estão dando 20% de desconto na inscrição do balanço. Isso vai até amanhã. É só a pessoa se inscrever no site da Apex. É apexinternacional.com.br. Então vale a pena, é uma programação super extensa. Se não me engano, a professora Malo vai falar de egobiografia proexológica comparada. Então, autobiografia artístico-parapsíquica, autobiografia parapsíquico-científica e o autorrevezamento multiexistencial. Além dela, vários outros professores vão estar também dando lá o seu relato. Então, vale a pena vocês participarem desses eventos. Alguém quer comentar? Eu posso seguir aqui. Pode falar. Voltando aqui, quando você comentou, né, da perda que uma criança tem ao nascer de parto normal comparado ao parto natural. E existe alguma forma de recompor ou fazer algo a respeito para essas crianças que nasceram de cesárea? Sim. Tem um pessoal ainda brasileiro estudando isso nos Estados Unidos. Eles trazem a ideia da massagem terapêutica, massagem relaxante, que gera o contato. No bebê pode ser feita a Chantala, né, que é uma massagem indiana muito boa também. E se já passou da época, não consegue fazer a massagem, o abraço, tá? O abraço sincero, né, o abraço caloroso é uma forma de você também produzir ou estimular a produção desses componentes químicos.
E agora, é interessante, a pessoa que não consegue ou tem dificuldade de abraçar, já pode ser usado esse comportamento, né, e não conseguir abraçar as pessoas, já até como um tipo de diagnóstico, um item para se fazer um diagnóstico que realmente a pessoa não consegue reconhecer o afeto. E quando o sujeito, a consim, não reconhece o afeto, é uma porta de entrada para a cunha mental da alimentação, porque ela vai ficar carente e acha que ninguém gosta dela, enfim. Mas tem sim, tem vários recursos. A massagem terapêutica é muito boa, eu recomendo. E em relação às bactérias, né, do intestino, isso poderia ser compensado por uma alimentação? Sim, alimentação de brotos. Alimentação de? Brotos. Ok. Mas a alimentação saudável, se você tira glúten, tira lactose e açúcar, você já consegue um bom efeito. Tá? Corta glúten, lactose e carboidrato. Nossa, você já tá. A flora bacteriana ela recupera em 1 semana. Tem pessoas até 3 dias já voltam ao normal, né? Mas tudo é uma questão de esforço e mérito. E o resultado do mérito, no qual você tira esses alimentos que estão impregnados na nossa paragenética desde que a gente talvez nasceu, gera um bom humor que é muito interessante. Tá? Obrigada. Pensenologia, página 1, quinta linha. Poderia discorrer sobre o holopensene alimentício destacado em períodos festivos? Sim. Você pega, por exemplo, uma festa do interior, São João, né? A festa de São João, sempre vai ter aquela comida típica do São João. Então, tem o amendoim torrado, tem pamonha, fogueira, tem quentão, galinhada, canjica, né? Enfim, então, a festividade que traz a condição do alimento, você até mesmo consegue acessar energias, né, e ter rapport de outras existências por uma condição cultural, né? Então você faz um revivalismo cultural por conta da alimentação, e do mesmo jeito que os amparadores utilizam o carnaval para fazer sequestro de consciência assediadora, eles também fazem isso nesses eventos, tá? É importante pensar também nesse aspecto. Em Fatologia, página 1, início da quinta linha também, poderia aprofundar a neuropublicidade influenciando o cérebro ainda imaturo das crianças? Tem um artigo, é fácil de encontrar esse artigo na internet, chama Doce Veneno, o nome do artigo, e lá ele explica uma condição neurofisiológica no qual as crianças são submetidas àquelas propagandas durante ou no intervalo de programas infantis. A mistura de cores, a forma de falar, lesa o lobo pré-frontal. Então, o lobo pré-frontal, os neurônios do lobo pré-frontal, eles têm uma dificuldade maior para amadurecer. E nós sabemos que o pré-frontal, né, é a região cerebral no qual a gente tem discernimento. Então, a decisão, a observação, a escolha, né, é traduzida nessa região. Então, se os seus neurônios estão imaturos, no caso das crianças, eles não vão conseguir escolher o alimento, então logo eles vão chupar, ou vão a balinha, vão comer a jujuba, vão querer trocar um alimento, um legume por um chiclete, né? Então, essa condição aí que a gente fala da neuropublicidade é isso. Os publicitários já fizeram essa leitura há muito tempo, então eles utilizam para nos manipular e hoje manipulam muito bem as crianças. Observe bem como funciona um comercial de alimento para criança que você vai ver. Até mesmo nós, né, a gente é submetido a essa hipnose, meio que uma hipnose até. Em Fatologia, página 1, décima linha. Poderia falar acerca dos malefícios dos alimentos derivados de trigo modificados geneticamente? Bem, há 60 anos atrás, 50, 60 anos, a gente teve um boom populacional. Acho que as Conselhos começaram a chegar, né, com certeza. E tiveram que organizar alternativas, ferramentas para aumentar a produção de alimentos. E uma delas foi modificar o trigo geneticamente a partir do glúten, né? O glúten é um composto proteico que fica na superfície da planta do trigo para absorver o agrotóxico. Então, quanto mais agrotóxico se absorve, é sinal que eu tenho mais glúten. Então, quanto mais glúten, mais agrotóxico, mais aquela planta vai ter capacidade de me fornecer o alimento. Então, essa modificação do trigo
favorece essa epidemia ou essa pandemia de obesidade. Então, o trigo modificado geneticamente contém mais glúten, contém mais agrotóxico, e isso favorece a condição, repito, da obesidade. E tudo isso foi construído há 50, 60 anos atrás, e a gente tem a opção hoje do trigo sarraceno, que é o trigo original, né, o trigo que foi plantado lá na região da Turquia há 10, 15 mil anos atrás, e inclusive o trigo e a cerveja são dois componentes que fizeram os nossos ancestrais, né, sair do nomadismo para virar sociedade. Então, o pão e a cerveja faziam ter as reuniões e tal, então eles pararam de ser caçadores-coletores e formaram a sociedade. E tem um livro chamado Sapiens, né, e lá fala que isso aconteceu entre 15 e 10 mil anos atrás na região da Turquia. Lá já havia as primeiras cidades. Em relação ao arroz integral também... É a mesma coisa de fumar cigarro light. Você deixa de fumar um cigarro normal e vai fumar o light, é a mesma coisa. Eles incutiram isso também na nossa cabeça. Consuma grãos integrais, né? O pão integral. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa, é doce do mesmo jeito, é carboidrato do mesmo jeito, e integral, ele é compensado até pela quantidade a mais de sódio. Tá? Então, ele diminui o efeito de alguma coisa por um lado, mas aumenta pelo outro para compensar, até porque... o que a indústria alimentícia não vai deixar de fazer é manipular o sabor daquilo. E para manipular tem que modificar. Todas as marcas? Todas as marcas são... Todas as marcas, todas as Integral? marcas que têm esse ranço, né, que tem essa linha. O grão integral ele não serve. Não serve. Hoje tem muita coisa sem glúten. Muita coisa. Aqui em Foz tem restaurantes que não usam glúten. Aqui em Foz tem muita opção. Mas sim, qualquer marca que não seja, que não disponha da opção do glúten. Uhum. Patologia, página 1, 12ª linha. Poderia comentar o risco de câncer provocado por alimentos processados e multiprocessados? Como é? Desculpa, fatologia, página 12, o risco de câncer relacionado a alimentos processados. Sendo bem simples e breve, alimentos processados e multiprocessados, você está ingerindo plástico. Só que é um tipo de plástico que o seu estômago, né, ele é comestível, que o seu estômago, o seu sistema digestivo consegue digerir. E vai gerar câncer por conta da inflamação que ele causa. A longevidade somática, ela é diretamente e inversamente proporcional à quantidade de agentes inflamatórios que você tem no seu organismo. Posso só fazer uma analogia, Pedro? Porque essa questão de comer alimentos plásticos tem uma analogia que é interessante pensar assim: se bate um estranho na porta da sua casa, você não vai deixar ele entrar porque você não conhece ele. Obviamente, isso vai ser feito com alimentos que não são afins às células, à mucosa, a tudo que você tem de inato produzido aqui. Então, se você come um alimento que ele foi do início ao fim produzido em demanda para apenas fazer volume, obviamente aquilo não vai fazer bem. Se não vai fazer bem, ele vai ficar acoplado em alguma parte do seu corpo e aquilo vai gerar um efeito acumulativo e, de alguma forma, vez ou outra, isso vai te fazer mal. Seja um expurgo da apêndice, que é uma coisa mais comum, ou seja um câncer mais para frente, que é uma coisa mais séria, né? Então, acho que é importante pensar dessa forma. Tudo que é natural, que veio direto da natureza, que é o de verdade, você vai aceitar aquilo, óbvio, passivamente. Se é uma coisa modificada, é complicado de aquilo ser digestivo de uma forma coerente. Fatologia, página 1, 4ª linha de baixo para cima. Poderia fazer uma abordagem sobre os programas de culinária ensinando e motivando o caminho para a obesidade? Hoje o que mais a gente vê na televisão é programa de culinária, reality show de culinária, e ninguém, ou pouquíssimos, falam que o glúten faz mal, que a lactose faz mal, que pouquíssimos mostram uma culinária do bem, nutritiva. Então, eles estão ensinando a gente a fazer o nosso próprio alimento, por esse lado é positivo, mas com receitas muito maléficas. Pensa que uma propaganda, por exemplo, da maionese, falar que 2 colheres de azeite não tem os nutrientes que a maionese tem. Com certeza não tem. Mas no programa de culinária eles mostram isso, poxa, então é complicado. A mídia ela é complicada. Esses programas de culinária também, eles não respeitam nunca o para-direito
da população famélica que existe no planeta. Então, a pessoa está em casa, ela tem uma geladeira vazia, quando ela tem uma geladeira, ela tem um pouco de farinha lá e alguma coisa no fogão, e passa aquele programa em que tudo aquilo depois é desperdiçado, porque eu não usou aquele ingrediente, deixou cair o prato. Então, dá um exemplo tão ruim de hábito, de conduta pessoal, de falta de discernimento, de, vamos dizer, autismo social para uma realidade que está permeando a nossa vida todos os dias. Então, ele é extremamente anticosmoético, se for pensar que ele vai provocar vontade, desejo, necessidade em alguém que não pode atender nada disso. E estimula o assédio, né? O autoassédio. Nossa, todo mundo come, eu não... Enfim, né? Gera... É complicado, é complicado. Vou caminhar um pouquinho aqui, depois eu abro para vocês, tá? Fatologia, página 2, sexta linha. Poderia relacionar os alimentos e a alimentação orgânica trazendo saúde ao holossoma? Olha só, o soma, ele é resultado da natureza. Então, a natureza essencial do soma vem do mesmo princípio da natureza vegetal, animal. Então, se você consome orgânico, você consome aquilo que faz parte até do seu próprio soma. Como eu disse, a alimentação energética. Comece a observar a anatomia, a morfologia de um alimento e compare com os seus órgãos. Morango é igual ao coração. A batata doce é igual ao pâncreas. A batata doce na China é usada para conter a diabetes, poxa. O feijão é a anatomia do rim. Então, quando as nozes é a anatomia do cérebro. Então, quando você consegue entender que o que faz bem para você é o natural, o orgânico, o seu soma agradece e, claro, o holossoma também, né? É evolutivo isso. Patologia, página 2, final da sétima linha. Poderia elucidar a pseudo-obesidade do soma macroesplâncton? Essa parte eu li num verbete do Valdo, eu escutei ele falando também sobre, por quê? Porque existe o biotipo, né? Então, o biotipo, ele é variado. Eu saio até daquela condição do biotipo ser ectomórfico, mesomórfico e endomórfico. Não, existem mais tipos e existe um biotipo macroesplânico que ele é grande. E aí, se for fazer o IMC, e você seguir a linha do IMC, você vai ter um diagnóstico de obesidade, você não é obeso. E, inclusive, até a obesidade, ela tem que ser melhor diagnosticada, e esse melhor diagnóstico, diante das pesquisas que eu fiz, tem que ser feito a partir da doença em si. Você tem um biotipo que vai ter uma predisposição a acumular mais gordura. Então, ele vai ter realmente uma facilidade maior para se tornar um obeso, ter uma doença crônica. Mas a obesidade em si, só por conta do IMC e peso, não pode ser diagnosticada como obesidade. Isso é um erro, tá? Patologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Poderia exemplificar a mudança do prato predileto, demonstrando o equilíbrio fisiológico? É assim, você gosta de fritura, e de repente você quer fazer uma reciclagem alimentar, né? Você vai mudar, não, eu quero mudar meus alimentos, quero melhorar, parará. E fica uma semana sem comer fritura. Quando você sente o cheiro da fritura, aquilo te faz mal. Então você vê que aquilo te fazia mal, mas você estava tão inserido no contexto que você não percebia. Então, a mudança para o bem vai te mostrar que a mudança do prato predileto, ela vai favorecer a sua vida. E tem até aquela condição, quanto mais harmônico você estiver, mais o seu soma te pede o que você precisa. Então, por exemplo, eu preciso comer, do nada te dá vontade de comer melancia. Você está bem, você consome melancia, você sacia, porque o organismo já está prevendo que o clima vai mudar e os nutrientes daquele alimento vão favorecer a sua imunidade para você vencer aquele clima mais forte, mais pesado, mais extremo, vamos dizer assim. Então, se você mantém uma harmonia consciencial, o seu soma ele vai obedecer a essa harmonia, te mostrando qual alimento você prefere. Para a fatologia, página 2, final da quarta linha. Poderia explicitar a densificação energossomática desnecessária como possível obstáculo à segunda dessoma? Imagine, a gente dessoma, né? Perde o soma, óbvio, né? O soma já está alterado, degenerado, enfim, e você sai com o energossoma, mas o energossoma está denso.
Então, se você titubear, você não vai fazer a segunda dessoma mesmo sendo saudável. Imagine aquela pessoa que tem essa densificação. O obeso, ele tem dificuldade de mobilizar o conteúdo mental, ele tem dificuldade de sair daquela prisão, daquele monoideísmo. Se isso já é feito a nível intrafísico, imagine o extrafísico, você nem sabe o que é, ou vai ser muito difícil você lembrar de uma segunda dessoma. Então, aquilo vai restringir. Né? Então, é melhor cuidar agora do que ter que voltar aqui para cuidar só disso. Né? Então, é o que a gente chama a atenção, mas vai ter dificuldade sim. Eu tive projeções com isso, inclusive, mostrando como é, né, o desespero dessas consciências recém-dessomadas, obesas, que continuam naquele ambiente, inclusive até dentro de geladeira, eu já vi, dentro da própria gordura de outras pessoas, um assédio bem forte. Parafatologia, página 2, 8ª linha. Poderia explicar o primitivismo presente em comunex obesofílica? É isso. Você tem uma comunidade extrafísica e o ideal é você não mais fazer parte do contexto, ou com o contexto com características intrafísicas. Então, uma comunidade extrafísica que gosta, né, da comida, que gosta da gordura, ela vai ser uma comunidade, ou uma comunex, né, extremamente primitiva. Por quê? Porque alimentar, comer, fome, saciedade é estímulo primitivo, é um estímulo animal, mesmo, né? Lá em cima primeiro, depois aqui, depois ali. Tá. Na página 2, na parafatologia... Pode falar. Na parafatologia, segunda linha, as fissuras do psicossoma reverberando a imperfeição do energossoma. Poderia ampliar aí, por favor? Vamos imaginar que numa determinada existência, essa consim, né, que está aqui, que a gente está exemplificando aqui, ela tenha passado fome. Então, ela vai criar uma fissura psicossomática no qual aquilo vai ficar marcado. E essa marca, né, esse estigma, vamos dizer assim, é herdado agora para o neossoma. Então, ao invés de agora, principalmente pela fartura que a gente tem, dessa consim, ela passar fome, ela não vai repetir aquilo, ela vai começar a se alimentar muito. Então, ela vai se tornar agora obesa, e essa obesidade estimulada por essa fissura. Então, quando eu falo a fissura causando essa imperfeição, é que o exagero de forma, ele é uma situação de imperfeição somática, né? De imperfeição energética. Então, a imperfeição, ela é um limitador, ou um dosador, vamos dizer assim, dessa condição que a gente está trazendo. Até mesmo, eu peguei um exemplo de uma pessoa, de uma consim, que teve problemas com fome, mas também tem aquela que vem para cá para comer. Né? Inclusive, o temperamento mais característico do obeso é ele construir a vida dele de uma forma onde ele não tenha que fazer muito mais coisa do que aquilo que ele já faz. Então, você pega um funcionário público, você pega a pessoa mais organizada, rotineira, tá? O obeso em si, ele não gosta de sair da rotina, por quê? Porque ele veio, né, para comer. Então, se ele sai da rotina, vai atrasar o alimento, ele fica nervoso se não come. Tá? Então, essa fissura ela tem que ser cicatrizada e curada. E a hora é essa, talvez, né? Tá. Só uma pergunta aí, sobre a alimentação. O gado, por exemplo, ele não tem glúten, mas tem hormônios que nos levam à intoxicação e podem causar também que a gente possa ter elevados pesos, né? Queria que você comentasse sobre esses hormônios aí. Tá. Segundo o Ministério da Agricultura, 70% do gado brasileiro come capim. Tá, a gente não pode confiar muito, talvez, mas é o único dado que a gente tem. Segunda coisa, se você realmente consome uma carne que tem ali agrotóxicos, eu falo agrotóxicos porque são vacinas, são modulações, né, xenormônios, enfim, você vai estar trazendo para o seu organismo uma condição cancerígena, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, existem opções até mesmo para essas carnes. Se você faz um molho com alecrim e muda a forma de fazer a carne, você faz a carne primeiro cozida e frita ela depois, e você cozinha essa carne com a própria água, porque ela estava congelada, vamos dizer assim,
Em 6 minutos, essas substâncias cancerígenas elas já estão sendo dissolvidas, tá? São os hidrocarbonetos. E o alecrim, ele também consegue fazer isso. Então, a gente tem opções, tá? A carne realmente vai ajudar, auxiliar, estimular aí o câncer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem opções. E tem aquela carne também, que eles chamam carne orgânica, que você compra daquele produtor mais simples, né? Que é uma carne realmente que o gado está comendo só, e você tem certeza disso por ser bem próximo dessa pessoa, e o gado come só capim, né? Agora, hoje em dia, você faz sua alimentação, você tem um restaurante que você confia, como é que na prática vocês conseguem lidar com isso? É engraçado, aconteceu isso no começo do mês passado, né? Quando a gente não consegue voltar para casa e fazer a comida, temos que comer em restaurante, e a gente vê diferença, óbvio, mas nem os restaurantes estão podendo ser da gente confiar, porque está tendo muito problema na nossa cidade com relação à vigilância sanitária. Inclusive, a gente estava almoçando num restaurante de classe média alta, lá um rato passou na nossa frente no dia. Dali a gente fez um acordo que nunca mais vamos comer em restaurantes desse nível. Mas, respondendo, a gente faz a nossa própria comida. Em casa a gente não tem óleo hidrogenado, óleo de canola, eles falam que é de rir. Óleo de canola faz bem para a saúde. Gente, por favor. Óleo de soja, não. Nenhum óleo hidrogenado faz bem para a saúde. Tá? Ao contrário. A comida em casa, ela vai ser feita, ela sempre é feita ou com óleo de coco ou com gordura de porco orgânica. Tá? A minha avó, eu lembro de criança que eu chegava na casa dela e lá a carne que ela fazia tinha o dobro, o volume de gordura era o dobro do volume da carne. Eu achava aquilo muito estranho. Eu falei, gente, quanta gordura. A minha avó morreu com 86 anos lúcida, o meu avô morreu com 92 anos lúcido e magros. Então, ali eu comecei a pensar, falei, gente, mas se a minha avó faz a comida com essa gordura, eu ainda perguntava, mas que gordura que é essa? É a gordura que o seu avô traz lá do porco, da roça, da fazenda e tal. Pronto, a gente usa essa. Minha família, né, a nossa família usa só esse tipo de gordura. E o óleo hidrogenado, quando você começa a fazer sua comida com esse tipo de condimento, de óleo, né, você, quando come em restaurante, você sente a diferença, claramente. Complementar. Você perguntou como que a gente mantém a nossa rotina em casa. A gente tem uma funcionária que ela está com a gente há muito tempo. E ela se adaptou tanto, ela gosta de comida com gordura, sempre gostou. E como lá em casa a comida é feita diferente, sem a gordura normal, para a gente é tão normal que não é feito diferente. Era feito com gordura, mas sem ser aquela gordura do óleo de plástico. Ela se adaptou, que hoje, antes, eu passei 6 meses orientando ela, passando todos os dias o que tinha que fazer. Hoje é normal, em casa, a rotina se adequar dentro daquele alimento, porque a comida que a gente come é uma comida normal. Carne, verdura, quando tem vontade de fazer um arroz, faz um arroz, a questão do arroz que você perguntou. O arroz, ele é muito a questão do amido. O arroz, por exemplo, de comida oriental, ele tem muito amido porque ele precisa colar. Então, o amido, automaticamente, ele vai produzir mais carboidrato e aquele amido, ele produz, de fato, uma cola no seu intestino, aquilo ali vai, de fato, dar uma dilatada maior, enfim, sua fome vai ser reduzida momentaneamente. Você escolhe arroz com menos amido, tem um parborizado, tem um integral, que, lógico, integral é integral, mas, ao mesmo tempo, você pode escolher a questão do amido, vai pelo amido. Então, é uma comida normal que você se adequa e passa a comer aquilo de forma cotidiana. Então, a gente come sanduíche, eventualmente, porque eventualmente, sei lá, uma vez a cada 2 meses a gente come uma pizza, um sanduíche, uma coisa que não é rotineira, porque nosso corpo precisa disso, sair do comodismo, porque ele precisa se adaptar, aquilo também é real. O real é maléfico, questão do que o mais comum que a gente come na rua é coisas que não são bem filtradas, bem selecionadas. Então, a gente precisa manter em casa uma rotina, digamos que 70%, 80% do bem, e quando você não pode escolher, que você está em lugares que você, de fato, precisa comer alguma coisa, você vai no país. Poxa, ignorância não cultivada daquela cultura. Você vai na Itália, não como glúten. Tudo bem, você tem alergia, você não vai comer, mas você vai na Itália, um país riquíssimo, que tem uma culinária mediterrânea, que não vai comer glúten, massa, por favor, no café da manhã, almoço e jantar, né? Então, assim, se adaptar àquilo que é normal, ser normal, mais do que 50% é natural, do bem, e aquilo que você não pode controlar, a gente abre mão, né? Alguém já viu a planta canola em algum lugar? Não existe, né?
A cousa, que é a matriz do óleo canola, né? é o mesmo princípio ativo do gás mostarda. Aliás, ela é pior. O canola significa Canadian Oil Low Acid. O Ministério da Agricultura canadense, em 1915, começou a vender esse óleo. Ele custa muito barato e substituir, né, a gordura nos Estados Unidos. Eles pagaram para a federação, para a Associação dos Alimentos, lá, a Anvisa, né, a FDA, a Anvisa americana, para que o óleo de canola fosse ali divulgado, porque todo mundo queria copiar os Estados Unidos, hoje no mundo todo. Procure a planta cousa, vocês vão ver. Gente, nem cabrito come cousa. É veneno. Né? Nico. Eu tenho 2 perguntas. Primeira, na página 1, na linha 15, o sedentarismo holossomático, poderia explicar? O sedentarismo holossomático, ele está relacionado àquela condição da preguiça de mobilizar energia, da preguiça de fazer uma caminhada, da desmotivação de pensar diferente, de ler um livro, né, tudo que inclui fatores, né, comportamentos evolutivos, você tem ali um sedentarismo maior por parte, cultivado, né, por parte da consciência obesa. Tá? A consciência obesa precisa descansar porque ela tem que comer. Então, ler, que seria até mesmo, eu coloco isso nesse meu livro sobre obesidade, um dos traços força, né, um dos trafores do biotipo que tem a predisposição à obesidade é a intelectualidade, mas vai ser anulada por uma outra necessidade, que é a comida. Então, esse sedentarismo holossomático, ele representa bem essas condições aí faladas, exemplificadas. E eu queria saber, na sua opinião, o que você acha dos produtos que tem na internet que falam emagrecimento em 3 semanas, 2 semanas, descobriram novos produtos, um novo óleo que emagrece em 2 dias. O que você acha disso? Bobagem, né? Isso aí é para enganar bobo, eu até falo. Todas as vezes você vai em algum lugar, tem aquele... no caixa, ao redor do caixa, tem várias coisinhas ali, né? Chama engana bobo, eu brinco muito com a Lohane. Olha engana bobo aí. Antes, né? E depois, né? Engana bobo mesmo, até eu me engano. Quando você vê, você compra um chicletinho e tal, né? Você está chupando petróleo e não sabe. Não, é bobagem. Emagrecer é muito simples, como eu já falei. É difícil, mas é simples. Agora, o que tem que ter é vontade, a volicionina, né? Você tem que ter vontade para... E outra, sair dessa condição de que eu preciso emagrecer porque eu tenho que ficar bonito, porque o padrão da beleza é magro. Não, peraí. Em 1500, 1600, o bonito era o obeso, mas só que não era ele obeso, nós não éramos obesos, porque tinha tanta pessoa magra que quem não era magro era obeso, mas naquela época não tinha essas patologias. Né? Então, rico e bonito era a pessoa que tem uma morfologia mais avantajada, mas, ao mesmo tempo, essa mídia ela escraviza, né, a maioria. E coloca lá, a manchete de revista, emagreça em 24 horas, para o carnaval. Não. É mais uma, né? Mais uma aí da Socinho. Só um pouquinho. Parafatologia, página 2, final da 11ª linha. Poderia exemplificar as feiras de comidas típicas, podendo evocar assediadores do passado? Nossa, isso é muito interessante. Você vai numa cidade do interior... E lá vai ter uma feira típica da cidade, né? Uma feira italiana, né? Todo ano tem comida típica italiana e tal. Você vai encontrar, né, os seus antigos amigos ou inimigos. Por quê? Porque eles ainda estão sendo atraídos por esse tipo de estímulo, né? Então, você encontra, sim, é importante até fazer pesquisa com isso, né? É um motivador. A gente foi na Itália no começo do ano, né? E nós, em maio, nós fomos numa feira, e nessa feira, uma feira feira livre, né? Mundial, e lá tinha um andar só de comida. Nossa, eu encontrei muito amigo ali. Nossa. Ainda mais com aquelas buratas maravilhosas que lá tinha, né? Cada garfada era um amigo que chegava. É simples isso, é bem normal. Em sinergismologia, página 2, primeira linha. Poderia ampliar o sinergismo bioquímico serotonina, dopamina, leptina e grelina? Essas 4 substâncias, elas são essenciais, o controle delas é essencial para você não cair nessa cilada da obesidade do alimento. Por quê?
Se você não tem serotonina, você não tem bom humor. Se você não tem bom humor, o estresse está instalado. O estresse, né, o mecanismo de sobrevivência do organismo, ele mapeia, ele se baliza pela quantidade de serotonina. Então, baixa a quantidade de serotonina, estresse. Liberou estresse, nós temos adrenalina e cortisol. Cortisol inibe a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade, e estimula a produção de grelina. Por quê? Porque você está com algum problema, o seu soma vai morrer amanhã, você tem que comer para ter energia. Então, quando a pessoa está estressada, ela tem pouca serotonina. A glicose baixa também, né, que ela consome. Isso. No início é baixo, né? Para poder fugir daquele problema. Usar. E aí você tem adrenalina e cortisol basicamente no estresse, o cortisol inibe um, estimula o outro, você come mais. E quando você está estressado, você não vai comer folha, você não vai comer frutas, você vai comer carboidrato. Eu chamo isso no meu primeiro livro de acupuntura, né? Eu chamo isso de alimentos úmidos. Os alimentos úmidos são carboidratos, são gorduras do mal, são coisas coloridas, né? E coloridas que eu digo artificialmente. E é comida rápida. Então, o carboidrato, como é digerido muito rápido, eu estou estressado, vou morrer, eu preciso comer mais rápido. E a dopamina, ela é muito necessária, porque a dopamina é um neurotransmissor que consegue traduzir o pensamento da vontade. Então, serotonina traduz o pensamento da satisfação. A dopamina traduz o pensene da vontade. Então, se você também não tem dopamina, você vai ter pouca vontade, você não consegue escolher e nem criar opções para isso. Principiologia, página 2. Poderia relacionar o princípio da saturação pessoal com o tema do verbete? Isso, você cansa, né? Chega uma hora que você cansa de comer, não cansa? Cansa. E vai chegar uma hora que você vai cansar daquele soma, daquele tipo, daquela morfologia. A partir dali, você está respeitando uma conduta natural do organismo cósmico, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição que você segue ou para a direita ou para a esquerda. Então, você cansou de seguir para a esquerda, eu quero voltar para a direita, e começam as reciclagens. Eu penso que precisa ter a saturação para poder chegar a um emagrecimento saudável sem ferir, né, a estrutura holossomática. A saturação é o princípio inicial. Isso aconteceu comigo, não nessa existência. Poderia comentar a frase enfática? Sim, a frase enfática eu vou ter que... Tá. Vou ler aqui, tá? Isso, a obesidade, respaldada por prioridades e posturas anticosmoéticas ofensivas à saúde somática, é condição limitante da harmonia consciencial e das conquistas evolutivas salutares. Se o obeso, a consciência obesa, ainda não se importa com a saúde somática, quer dizer, ela fere a estrutura do soma, é muito difícil, na minha ideia, ela buscar melhorar ou evoluir a nível mental somático. Então, a minha ideia é, quanto mais eu tiver nessa condição obesofílica, menos eu estarei na condição mental somática. Por quê? Porque você ainda não entendeu que é cosmoético cuidar do seu soma. Até a Malu comentou que o Valdo um dia fala, né, que cabe a mim cuidar do meu soma, o resto acontece. Se ainda estamos nessa etapa de nem cuidar do soma, o mental soma vai ficar deficitário. A pessoa pensa talvez, não, mas eu produzo, eu escrevo, ótimo, mas se você estivesse cuidando do soma, com certeza o rendimento seria muito maior. O dever de casa, né? Por que e como a obesidade se encaixa na parapatologia? Porque é uma condição herdada, é uma alterança de retrossomas, de retrovidas. A obesidade não é uma condição que surgiu agora, é uma parapatologia, uma patologia consciencial a nível extrafísico, a nível consciencial, não adianta. Você pode pensar o seguinte, a partir desse raciocínio, porque eu cheguei nele. Bilhões de dólares são gastos por vários órgãos públicos, privados, e até hoje não conseguiram conter essa pandemia. Algo está errado, né? E agora eles estão revisando os antigos artigos que falavam de gordura saturada e estão vendo que a gordura saturada não faz mal. Claro, a gordura boa, tá? Ontem mesmo a gente comeu uma costela assada. Nossa, que é aquilo? O cérebro ele pede aquilo porque ele precisa dormir bem, ele precisa pensar. E a pessoa não come porque acha que vai engordar. Não, por favor, não engorda. Claro, se você comer a costela com pão, aí não, né?
E não faz atividade física? A costela toda. Não, mas a costela toda não dá. Eu, às vezes, como. O professor Valdo comentava sempre, é uma coisa muito simples e muito óbvia, mas que causava muito impacto. Você não vê muitas pessoas de mais de 60 anos obesas. Ou seja, a expectativa de vida é muito curta. Ela fica na faixa dos 50 para os 60. Então, chegou a 6ª década de vida, a pessoa mantém a obesidade. É claro, ela não vai... ele dessomou porque era obeso. Não, ele dessomou porque a obesidade é pai e mãe de dezenas de patologias e parapatologias. Né? Então, as comorbidades vêm e a pessoa vai falhar, o açúcar vai falhar, o coração vai falhar, a circulação sanguínea, tudo está prejudicado, as vísceras entupidas de gordura. Então, não dá mais para manter essa ideia de que o gordinho feliz, não existe essa chance mais. Não dá, isso não leva adiante. É uma autocorrupção assim, grosseira e muito básica. Não, eu sou gordo, mas sou feliz. Então, tá bem. Vamos depois a gente conversa no curso intermissivo. Antônio, quer comentar? Depois o Cláudio. Fabrício, quando eu cheguei, eu estou retardatário, né? Cheguei e vi você falando sobre arroz e falando da questão do arroz integral. É benéfico ou não? Eu não ouvi bem, eu estava no final. Olha só, se você precisa perder peso, é interessante não comer. Não comer arroz integral? Se você precisa perder peso, é interessante não comer. Nenhum tipo de arroz. Tá? Nenhum tipo de arroz. Nenhum tipo de arroz, Tá. E se você for consumir o arroz integral, o arroz branco, o arroz parboilizado, enfim, é importante, é interessante você consumir realmente com feijão. Por quê? Porque arroz com feijão diminui a absorção do carboidrato, melhora a absorção de proteínas. Tá? E o que a gente discute muito e faz é o seguinte, não colocar extremismo na história. É entender a necessidade do soma, mas a partir desse momento, quer dizer, quando você chega nesse ponto, você já produziu muita coisa, você já desmistificou a alimentação, você já desmistificou a dieta, você já está fazendo a atividade física necessária, então você chega num nível que, não, hoje eu estou com vontade de comer arroz, eu vou comer, não vou comer porque engorda. Não, você vai comer porque você quer e vai fazer bem, mas o arroz integral, com certeza, ele é melhor do que o arroz branco, e o arroz parboilizado é melhor do que o integral. E o arroz negro é melhor que todos. Né? Eu queria aproveitar também, você falou na alecrim, não sei se eu ouvi bem, o alecrim, é isso para carne? Isso mesmo, molho de alecrim com azeite extra virgem para carne é perfeito para diminuir, eu não posso falar acabar, porque não foi eu quem fiz a pesquisa, mas para diminuir o efeito tóxico da carne. Tá. Mas você, como é que faz? Imerge a carne dentro do... Oi? Como é que você faz para evitar isso? O alecrim? Sim, o alecrim. Você pega o azeite e mistura com o alecrim, ou macera o alecrim. Né? Sim, usa no cozimento da carne? Não, você vai usar ele com molho. Tá. Agora, é até importante, você falou uma coisa que eu quero até deixar registrado, é que criou-se o conceito de que fritar a comida, ou fazer a comida com azeite, faz o azeite virar colesterol. É outra bobagem, não tem. Fizeram pesquisas mostrando que, e essas pesquisas teve o seguinte fato, né? Eles pegaram azeite e deixaram ele fritando durante 2 semanas. Apenas 17% das moléculas do azeite é que se transformaram num colesterol maligno. Agora você imagina, quem vai deixar um azeite fritar 2 semanas? Então, você pode fazer sua comida com azeite. Claro, azeite extra virgem, numa embalagem de vidro, escuro, prensado a frio e a 0,5%. Tá? E que no Brasil, desculpa, não tem. Vai ter que ser importado, mas no supermercado tem muito azeite importado bom aí. Aquele português também, desse que é bom. Só complementando essa questão da carne, qualquer erva que você associa com a comida já alivia muito a digestão. Então, se você associar o alecrim, o manjericão, hortelã, todas essas ervas já ajudam muito. Obrigado. Quer falar? De modo bem rápido aqui, os 3 binômios. Binômio sono-fome, binômio triptofano, serotonina e binômio gordura visceral, gordura abdominal, já que tem muita coisa para falar nessa tertúlia. A questão sono-fome é uma condição de trafarista, é um comportamento trafarista do obeso. Ele come e dorme. Final de semana é perfeito. Todo mundo, pelo menos eu tenho, e todos que eu conheço, tem um tio que ele é careca, baixinho, forte, usa uma camiseta cavada com um paninho aqui
na ombreira e faz o churrasco do domingo e chama a família para comer na casa dele, e ele faz o churrasco, ele tempera, a caneca de cerveja dele é uma caneca alusiva à família, Medicina 2004, ele comprou no dia do que o filho formou, ele é muito família, esse temperamento, né? E ele faz o churrasco, terminou, 2 horas em ponto, ele vai deitar, 3h57 ele vai acordar, vai comer o pudim, vai assistir o Faustão, e a vida segue. Nossa, muito metódico. O outro binômio. Triptofano, serotonina. Triptofano, serotonina. Gordura visceral, gordura... O triptofano, ele é a matéria-prima para a serotonina, sendo ele um aminoácido essencial. O seu corpo não produz triptofano, você tem que fazer a assimilação dele através do alimento ou da manipulação, né? Tem muita farmácia de manipulação que pode fazer, precisa de receita, né? De receita médica ou farmacêutica, e o triptofano, junto com a 5-HTP, vai também ajudar nessa condição. Banana tem... Sim, sim. Mas aí é aquela coisa que os médicos ortomoleculares também não aprovam, que é, se passa o alimento e você não tem a enzima para absorver, não adianta nada. Então, por isso, eles já vão direto na medicação ortomolecular. O suplemento, né, não é medicação, mas é melhor do que tomar um remédio, né? Omeprazol, o pessoal adora omeprazol, né? O omeprazol é o pior remédio que existe na face do planeta, e de todos os outros planetas que existem remédio, o omeprazol está em primeiro, tá? Omeprazol e Coca-Cola, imagina que beleza. Gordura visceral, mistura... Perdão. E também quero que você fale do seu livro, que você não colocou aqui, de forma talvez tentando emitir, mas não tem nenhum problema se botar. Tá. Olha só, a gordura visceral e a gordura abdominal é o seguinte, o tamanho, a extensão do seu abdômen, ele é proporcional à quantidade de gordura que você tem ao redor de suas vísceras. E o que vai fazer mal não é o seu abdômen, aquilo ali é estético. É a situação que vai te matar, que vai levar a algum tipo de problema, é a gordura visceral, é a gordura que vai estar envolvendo os seus órgãos, principalmente fígado, intestino, coração, né? E, claro, as artérias. E lembrando, não é o ovo que você come que leva a essa condição, não é o colesterol do mal que vai obstruir sua artéria, ou melhor, somente o colesterol. Existe uma deficiência de cálcio, existe um excesso de cálcio, uma deficiência de magnésio que conjumina nessa absorção do colesterol. Aí, o profissional de saúde vai e recomenda o paciente fazer suplementação de cálcio somente, mas se ele fizer suplementação de cálcio, ele não vai prevenir hora nenhuma a osteoporose, ao contrário, ele vai entupir uma artéria. Inclusive, na Veja saiu até um artigo falando sobre isso. E isso a gente estuda desde 2008 já. A suplementação para a osteoporose tem que ser cálcio, vitamina D3 e magnésio. O solo brasileiro é o que menos tem magnésio no mundo, por isso que a gente tem muito problema cardiovascular aqui. Tem que fazer suplementação, e é tão simples, R$5 você faz suplementação de magnésio. Tranquilo, não tem problema nenhum, né? O cloreto de magnésio, PA que chama. Então é isso. O meu livro é porque ele vai ser lançado semana que vem, tá? Já está esse aqui é o boneco na final para revisão. É um livro mais didático, tá? Ele chama mini-book, por quê? Porque ele tem relação com a acupuntura, tá? Então, o último capítulo é a terapêutica para a acupuntura, mas até lá é como essa obesidade construiu. Inclusive, ele surgiu, ele é filho desse verbete. Gostaria de perguntar se o professor estudou o caso da influência da carne vermelha e do bacon no caso do câncer de intestino. Olha só, o bacon funciona o seguinte, você não vai comer bacon todo dia que você vai engordar, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, o bacon, se você for pesquisar, observar, depois até posso dar os sites que as pessoas estão discutindo isso, pessoas importantes, inclusive, do meio da saúde, médicos, enfim, vários profissionais. O bacon, ele tem uma estrutura chamada fitato, nitrato e nitrito. Essas estruturas são as que eles condenam que vão levar ao câncer. Mas, para conservar melhor o bacon, eles colocam também, além do nitrito e do nitrato, a vitamina C. Vitamina C com nitrito e nitrato no organismo se transforma em óxido nítrico. Óxido nítrico é uma substância anti-inflamatória, vai dilatar seus vasos, vai melhorar a circulação intestinal. Então, a carne, juntamente com o bacon, dependendo da carne, é óbvio, dependendo do bacon, dependendo de várias situações, não pode ser considerado um alimento cancerígeno, não pode, tá?
dependendo da origem, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a pessoa pesquisar a respeito, aprofundar. Por quê? Porque uma coisa também que tem como extrato aqui desse estudo é o biotipo, a predisposição. Tem pessoas que podem passar a vida comendo carne que não vai ter problema algum, outras vão ter problemas, mas uma coisa é fato. A minha ideia é que o câncer do intestino, a causa principal dele não seja essa, é uma causa consciencial que combina literalmente a fome com a vontade de comer. Mas o mais importante é deixar registrado. Autopesquisa, vá pesquisar por você e analise essas condições que eu estou expondo aqui. Por quê? Porque é uma mudança de paradigma é uma inflexão tão grande que, às vezes, a gente vai levar isso para o extremismo e vai comer bacon e carne o dia inteiro e depois tem câncer. Mas falou isso? Não. Tem que pesquisar melhor, como a gente fez, mas a gente pesquisou e vejo que não tem muita relação, não. Parabéns pelo verbete. Em parafatologia, página 2, final da 7ª linha, poderia ampliar a holomemória obstruída pela alta densidade energética? Funciona assim. O seu cérebro, ele precisa de gordura, mas você dá glicose para ele. E ele vai, então, acumular a gordura do mal, a gordura saturada transgênica, ômega 6. E eles perceberam que o cérebro, ou melhor, o hipocampo, né, que é a região mais relacionada à memória, do obeso, é muito rico em ômega 6. Aí eu penso, se o hipocampo é uma extensão física do para-hipocampo, como que você vai acessar a sua holomemória, sendo que nem a memória você acessa? Porque já é comprovado, o paciente, a pessoa obesa, tem uma tendência maior, uma predisposição até Alzheimer, por conta da inflamação neural, né? A gordura que o obeso acumula no cérebro é o ômega 6 oxidado, que vem desses óleos da vida aí, tá? Então, vai ter esse processo de obstrução, sim. Qual a opinião do verbetógrafo sobre o fasting? Quem? Fasting. O que é fasting? Jejum? Fasting. Se for feito de forma racional, eu acho interessante. A forma mais racional do jejum é quando você realmente não quer comer, não precisa, mas a sua saúde está intacta, então você não tem a necessidade de comer. A dieta cetogênica vem aí para mostrar isso. A pessoa tem uma alimentação mais de gordura, né, de pouco carboidrato, low carb, né? Então, ele quebra esse ciclo de fome e saciedade, até mesmo essa história de comer de 3 em 3 horas. Quando chegam pacientes ou pessoas falando, meu nutricionista ou meu nutrólogo, enfim, me recomenda comer de 3 em 3 horas, já vê que tem furada. Por quê? A alimentação de 3 em 3 horas é dada por uma condição de excesso de carboidrato. O excesso de carboidrato vai estimular sua fome, então você tem que comer de 3 em 3 horas. A barra de cereal. Barra de cereal é um alimento industrializado. Vai observar o tanto ou o quanto de açúcar que a barra de cereal vai ter. Então, o jejum, ele, se for bem feito, racional, inteligente, ele é natural. Ele é uma resposta natural do seu organismo à situação da sua própria alimentação de verdade. Então, você vai comer quando tem vontade. Quando você está sentindo fome, algo está errado. É o seu cérebro mandando você. Você não pode sentir fome porque você não escolhe a comida te escolhe. Caro verbetógrafo, assisto no YouTube o médico cardiologista e nutrólogo Laí Ribeiro, quebrando uma série de ideias bastante difundidas. Esquecendo seu lado de autoajuda e olhando apenas seu lado de cardiologista nutrólogo, o que você pensa das ideias dele? Eu acho interessante. Eu também já escuto o Laí Ribeiro desde 2005, 2006, e só uma ideia que uma situação, um comportamento dele que me trouxe a confiar nele, não 100%, que a gente não pode também, óbvio, mas também filtrar muito, é que ele tentou trazer essas ideias para o Brasil em 99, parece. Teve que a esposa dele viu que o negócio não ia dar certo, falou, vamos voltar para a Europa, porque o brasileiro ainda não está preparado para essas ideias. Então, como esse comportamento parece muito até com o que a gente enfrenta na conscienciologia, né? Aí deu para mostrar, mas tudo que ele fala também eu pesquiso em outras fontes e vejo que tem sentido sim, a maioria das coisas, tá? Já ouvi dizer quando a criança mama no peito da mãe em demasia, ela ficará propensa à obesidade na adultidade. Isso é mito ou verdade? Não sei, não posso dizer. Eu só sei que se houve um parto normal ou um parto de cesárea, mas existe um equilíbrio entre a mãe e o filho, uma harmonia entre a mãe, o filho e também o pai, essa condição aí pode ser quebrada.
O gene obeso, ele apareceu tem 30 anos, a gente não tinha um gene de obesidade, é o gene OB, né? Não existia ele. Então, eu não posso dizer. Agora, uma coisa é fato, se a mãe está dando de mamar para o bebê e pensando mal do bebê, né, aí pode desenvolver não só obesidade, mas outras condições patológicas. Só um minuto. Fabrício, você chegou a estudar ou aprofundar algum caso relativo à questão da obesidade e a relação com o abuso sexual? Sim. Por quê? O abuso sexual, a palavra mesmo já traz, né, a conotação que tem que ser dada, é uma condição de abuso e vai levar naturalmente uma insatisfação crônica. E essa insatisfação crônica vai perturbar a serotonina e você vai descontar em alguma coisa. Então você tem um sujeito que sofreu abuso e que vai ter a psicopatia, vai ser um psicopata, vai matar pessoas, e você vai ter também a obesidade mórbida, principalmente. Hoje, nos Estados Unidos, existe uma liga, um clube, que as pessoas têm atração sexual por pessoa obesa mórbida. Também lá não tem outra alternativa, né? Que mais da metade da população mais da metade. Gorda. Ela aderiu tem programa de vestido de noiva que chega uma pessoa que ocupa a igreja inteira. Vestida de branco, aquela coisa que você fica assim um pouco passado. Agora eu te pergunto isso porque eu já vi textos sobre isso e li sobre essa questão. A dismorfia, quer dizer, a pessoa precisa deformar o corpo dela porque ela não quer ser atraente. E há uma predominância de rostos lindíssimos. Mulheres belíssimas, geralmente mulheres muito bonitas, mas com o quadro da obesidade, como que ela querendo se enfeiar, aumentar o território de ocupação dela. Para ninguém prestar atenção. Para que ninguém chegue perto. É muito séria. É muito válido essa sua colocação, porque é bem natural isso acontecer, sim. Parabéns pela apresentação do verbete. Já sei do seu conhecimento aprofundado em acupuntura. Poderia nos dizer algo sobre homeopatia e naturopatia? Por acaso você conhece o médico naturopata Efraim Melara? Ele nasceu em El Salvador, porém reside aqui também no Planalto Central, na cidade de Valparaíso, Goiás. Vamos lá. Eu acho interessante, né? A acupuntura, para mim, é uma ferramenta que consegue dar uma limpada a nível psicossomático, para que a pessoa entenda os seus traumas, busque o autoconhecimento e fortaleça a vontade para poder alcançar a meta de perder peso, por exemplo. A homeopatia, a mesma coisa, a fitoterapia, terapias vibracionais, que nós temos aí hoje sendo muito difundidas, trazidas da Alemanha, tudo isso é válido, porém, não adianta nada você tomar um fito, ou tomar um remédio homeopático, ou um floral, alguma coisa, se você não mudou a sua alimentação. Se você ainda põe glúten no seu intestino, nada disso será absorvido. Então, a responsabilidade não é daquele médico profissional ou daquele composto, é sua, que ainda se intoxica e acha que, não, vou tomar, acho que em casa eu tomo uma dosinha de homeopatia, estou bem. Não assimila. Tá? Não assimila. Então é importante pensar nisso. Dá certo sim, desde que haja um compromisso da pessoa de que ela vai realmente eliminar essa toxicidade através dos alimentos. Eu já ouvi falar desse médico, o nome Efraim não me é estranho, mas eu não posso dizer com certeza se é o mesmo. Mulheres são mais propensas à obesidade? Na teoria, sim, por conta de uma questão hormonal, né? Até porque ela tem que ter uma reserva maior de energia porque ela gera um filho. Mas isso é teórico, até porque os homens estão alcançando as mulheres, né? Em 1975, você tinha o triplo de diferença, né? Mulher muito mais, 3 vezes mais mulheres obesas do que os homens. Hoje, a diferença é muito próxima, né? Muito pouca. Em Fatologia, página 2, segunda linha. Vejo em muitas academias muita gente com distorção da imagem corporal, seja com bigorexia, seja com obesidade, seja para perder peso que não tem e acha que tem. Como reverter essa distorção autocognitiva? O vergonhol, né? A questão do vergonhol vem no seguinte, olha só. A pessoa que tem medo de balança, a pessoa que não pode olhar no espelho, ou aquela pessoa que não sai da frente do espelho, ou aquela pessoa que não tem um pingo de gordura e fala disso o tempo todo, ela precisa chamar a atenção. Então, como ela não tem na cabeça dela outra forma de chamar a atenção, ela precisa criar isso como uma ferramenta para chamar a atenção. Até porque muitas pessoas que não têm perfil de obeso e ficam falando o tempo todo, eu tô gorda, eu tô gorda, porque elas estão buscando um elogio, né? A diferença é que elas estão fazendo a academia necessária ali para poder não criar essa condição patológica. Outra coisa, a atividade física
Hoje tem estudiosos aí, com programas de treinamento de 4 minutos você consegue perder peso. Tá? Até quem tiver curiosidade, eu conheci esse professor, esse sujeito, num congresso no mês passado, Q48 é o programa dele, em 4 minutos de exercício diário você consegue, de alta intensidade, você consegue perder peso. Então, você tirar carboidrato e fazer um tipo de exercício desse, você não precisa ir para a academia, sobra tempo para estudar, para ler, para pesquisar, enfim, para evoluir, né? Fatologia, página 2. Quais são algumas das automimeses dispensáveis relacionadas à obesidade? A comida, né? A comida maléfica. Para que repetir isso? Na Itália, na época do Renascimento, né, começou a ter a fartura, as pessoas se reuniam para comer, tinha uma pena do lado, aí comia, empanturrava, pegava a pena, colocava, estimulava o vômito com essa pena, aí vomitar para comer mais. Então, é uma automimese dispensável. Quem precisa perder peso, comece com um simples fato. Antes de repetir o prato, conte até 40 e veja a diferença. Se você não consegue contar até 40, vai precisar de saturar mais, né? Devido à pedra na vesícula, mudei minha alimentação, eliminando açúcar, leite e gordura. Passei a consumir alimentos à base de soja. Pode falar sobre isso? Eu desconfio muito da soja. Depende, claro, mas eu desconfio muito da soja porque é um alimento transgênico. Estados Unidos, no início do século, aí, teve um grande problema climático com a soja, então tiveram que, para recuperar o mercado, tiveram que investir muito nessa condição que a soja é boa, aí tem suco de soja, leite de soja, então, mas quem pode responder mais é a própria telespectadora. Por quê? Teletertuliana. Teletertuliana. Por quê? Porque é uma experiência dela. Eu não consumo nada de soja, mas por quê? Porque faz mal? Não, nunca parei para pensar, mas é porque eu não tenho vontade mesmo. E a questão da pedra na vesícula, se você tira o óleo hidrogenado e põe o óleo de coco não precisa da bile para ser digerido. Ele é absorvido pela albumina. Então, já melhora muito essa condição vesicular, né? E a pedra na vesícula também existem receitas aí. Eu lembro também da minha avó, novamente, ela falava, azeite com limão todo dia vai tirar a pedra da vesícula. E já aconteceu com algumas pessoas bem próximas que eliminam a pedra, faz exame antes, tem a pedra, vai fazer cirurgia. Faz lá 15, 20 dias desse procedimento, não tem mais a pedra. Mas é claro, sem misticismo, com coerência. Se precisar tirar, tem que tirar, porque pode levar pancreatite, por favor. Eu vou comer isso todo dia e minha pedra vai sair. Deus vai tirar essa pedra aqui junto com azeite. Não, por favor, né? Com discernimento é válido, né? A gente chegou no nosso horário, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer ao rebetógrafo, os teletertulianos, chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 29 perguntas online. Os recados de hoje serão com Caio Polizel, com Balança Existencial, Hernani Brito, com ECP2 no Rio de Janeiro, Antônio Fontinelli, com o curso à distância, Conscienciograma Sem Drama, e Patrícia, com Seriexorama. Olá, boa tarde a todos. Sou Caio Polizel, secretário-geral da Apex, e faço aqui um convite para você que deseja repensar a sua vida, reorganizar a sua programação existencial. Como a maioria já sabe, todos os anos, em fevereiro, na época do Carnaval, nós realizamos aqui em Foz do Iguaçu o curso Balanço Existencial. Já estará na sua 15ª edição, com o tema Legado Evolutivo. Então, reflita sobre os legados que você vem desenvolvendo, vem deixando ao longo da sua vida e reperspective os seus próximos passos, os próximos anos de vida. Ao longo do curso, nós teremos várias atividades, oficinas, teremos um teatro sobre a temática intermissão. Então, serão inúmeras atividades que, para saber mais informações, basta acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org. Neste final de semana, especificamente, nós estamos aí aproveitando a questão das promoções, estamos no Black Weekend, então nós demos 20% de desconto para todos que se inscreverem no Balanço Existencial neste final de semana. E podem também aproveitar as passagens aéreas que estão com vários descontos pelas operadoras, ok? Muito obrigado pela oportunidade e conto com vocês. Boa tarde, gostaria de convidar vocês
para participar do curso ECP2, o próximo que vai ocorrer no campus IPC Saquarema, no Rio de Janeiro, no período de 2 a 4 de dezembro. Para quem não me conhece, eu sou Hernani Brito, estarei atuando como EPICOM nesse ECP2. Sou pesquisador da área da grafopensenologia, tenho a dinâmica da pangrafologia aqui no CAEC, no laboratório da Uniescom. Então, lembrando, o ECP2 vai ser no dia 2 a 4 de dezembro desse ano. Quem quiser e tiver interesse, é só entrar em contato com o IPC, em qualquer centro educacional do IPC. Espero vocês lá em Saquarema. Até lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Fontenelle, sou professor da Conscius, inclusive desse curso que eu irei anunciar. No caso, a Conscius convida a todos para participarem do curso à distância, ou seja, a ED, do Conscienciograma Sem Drama. É um curso que desdramatiza o livro Conscienciograma em suas 2.000 questões, né? Ele iniciará no dia 15 de janeiro de 2017, tem como objetivos 3 pontuações aqui: auxiliar na compreensão, análise e preenchimento das 100 folhas de avaliação que correspondem às 2.000 questões do livro, né? 2, favorecer o autoconhecimento, quer dizer, o conhecimento de si mesmo, a renovação e o crescendo bem-estar íntimo. E terceiro, disponibilizar ferramentas de autopesquisa conscienciométrica, ou seja, você vai analisar a sua consciência de forma métrica, medição, dar ponto, pontuar, né? Esse curso todos fazem em casa, a gente como professor vai ficar exposto uma vez por semana para correção de alguma coisa, tirar algumas dúvidas e tal. O horário é 19 às 21 horas, aos domingos. O curso durará 6 meses, né? O pré-requisito é o curso básico de Conscienciologia. Quem quiser mais informações, mais alguns detalhes a respeito de valores, de parcelamento, qualquer condições, façam o contato através do telefone 2102-1460 ou pelo e-mail conscius@conscius.org. Obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome da Consecutivos, convidamos vocês a participar do Seriexorama, um panorama de pesquisas seriexológicas. O curso acontece aqui em Foz, nos dias 3 e 4 de dezembro, no Hotel Mabu Interludium. Será apresentado um panorama com as investigações mais atualizadas na ciência, na área da holobiografia, na pesquisa da personalidade consecutiva nas vidas passadas. Nós vamos conhecer as pesquisas dos colegas César Cordioli, Guilherme Kunz, Mabel Teles, Roberto Leimig, dentre outros. Para maiores informações, procure o site da Consecutivos e também a nossa página no Facebook. Obrigada. O próximo verbete será técnica do tríplice rapport interassistencial da especialidade Paradireitologia com a verbetógrafa Malu Balona. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e aguardamos por vocês amanhã.